Muito boa tarde a todos. Queria dar boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas e queria também cumprimentar os nossos convidados nesta audição conjunta com a senhora provedora do animal, a professora Laurentina Pedroso. Temos também o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, o SEPNA, da GNR, e queria cumprimentar o senhor Coronel Jorge Amado, diretor do SEPNA. Queria também cumprimentar, porque estarão também aqui esta tarde connosco, o Serviço de Defesa Animal da PSP, e temos connosco, por um lado, o subintendente David Marcos Borralho Pereira, que é do Departamento de Operações, e também a comissária Sónia Martins, do Departamento de Investigação Criminal deste Serviço de Defesa Animal da PSP. E esta audição conjunta com estas três entidades é feita a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, pelo que terão 3 minutos para a apresentação do requerimento, e é feita a respeito do aumento do crime de abandono animal. E isto é uma citação do requerimento. Só para lembrar, teremos uma intervenção inicial dos requeridos, cada uma das entidades terá 10 minutos para esta intervenção inicial, seremos muito estritos porque temos uma tarde muito longa, ainda vamos ouvir a ANMP também no âmbito deste requerimento e depois ainda temos uma reunião ordinária. Depois temos uma ronda de intervenções em cada grupo parlamentar terá 5 minutos, os deputados únicos, assim o deseja, terão 3 minutos e depois cada um dos nossos convidados, cada uma das entidades terá 10 minutos para uma resposta global. Eu estarei no início desta audição, mas eu terei que me ausentar uma vez que estarei no evento internacional promovido pela 8ª Comissão de Educação e Ciência, no auditório António de Almeida Santos. Voltarei, mas mais tarde, e o Sr. Vice-Presidente, o deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, fará também aqui a presidência do resto da audição conjunta. Por isso, para começar, gostava de convidar a senhora deputada Rita Matias para esta apresentação até 3 minutos e pedia o cumprimento do tempo a todos os deputados e também aos nossos convidados, porque senão à tarde vai-se fazer noite para os senhores deputados desta comissão. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento também, agradecendo desde já a presença da senhora provedora do animal, a professora doutora Laurentina Pedroso. Agradeço também a presença do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e também o Serviço de Defesa Animal da PSP, pela possibilidade de aqui estarem, certamente a empenhar os vossos esforços, também este esforço também do Grupo Parlamentar do Chega, para percebermos o que é preciso ser feito para combater o aumento do crime de abandono animal. Esta é uma preocupação que o Chega tem trazido várias vezes com diplomas legais. Desde logo recomendámos, através de um projeto de resolução, ao Governo uma campanha nacional de esterilização de animais de companhia, que infelizmente foi chumbado. Pedimos também uma alteração de vários diplomas legais no sentido de combater o abandono dos animais e de percebermos quando estes casos são recorrentes ou quando o maltrato animal é recorrente, até de inviabilizar os donos dos animais de poderem ter novos animais durante um período de tempo até poderem eventualmente reconstituir a sua vida, o seu bem-estar, para não lesarem os animais, mas de facto estamos alarmados porque o ano 2022 ainda não tinha concluído e os dados da GNR e da PSP era de que havia um aumento significativo de abandono, com cerca de 637 queixas à data em que então formulámos este requerimento. Aquilo que gostávamos de reforçar é que o aumento do abandono de animais traz desde logo perigos não só para a saúde pública, mas também traz o desafio de sobrecarregar e de sobrelotar os abrigos de animais que já estão tão sobrelotados e que já enfrentam tantos desafios. Sublinhámos também neste requerimento que a lei número 27 de 2016 aprovou a criação da rede de centros de recolha e que dava um passo importante, que era proibir o abate de animais errantes como forma de controle populacional e promovia a esterilização. Mas ainda assim, isto não está a ser suficiente. O relatório anual de 2021 dava conta de 43 mil animais recolhidos e aquilo que nós gostávamos de indagar agora era quais são os motivos que estão na origem deste aumento do abandono. Acreditamos que possam ser questões económicas, desde logo reconhecendo que as famílias enfrentam um período de crise e de sufoco, mas queremos perceber se há outros potenciais fatores ou não e, acima de tudo, saber também em que medida é que as várias entidades aqui ouvidas têm empenhado os vossos esforços no combate a esta triste realidade, reconhecendo que até no âmbito da revisão constitucional que estamos a levar a cabo neste Parlamento, ainda há muito que é preciso ser feito para consagrar o direito animal e o respeito à vida de todos os seres vivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
e a começar pelo CEPNA, da GNR, e a convidar o seu diretor, o Coronel Jorge Amado, então, de usar a palavra. Tem até 10 minutos, Sr. Coronel. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela relação, obrigado pelo convite efetuado. Para tratarmos, não é que eu falo muito baixo, mas pronto, para tratarmos esta... É importante para quem nos está a seguir também, porque senão não tem... Desta questão, e começando por alguns dados que temos já de 2022 consolidados e também de anos anteriores. Portanto, o CEPNA em 2022 realizou 636 fiscalizações só dirigidas a raças de potencialmente perigosas, tendo elaborado 240 autos de contornação, e 14.317 fiscalizações no âmbito das raças não potencialmente perigosas, tendo elaborado 3.357 autos de contornação. Estes autos englobam não só o abandono e os maus-tratos, mas toda a vertente de legislação, de vacinação, chips, tudo. Relativamente aos maus-tratos, registámos em 2022 704 situações de maus-tratos, portanto, crimes sobre os maus-tratos, e 491 de abandono. Juntando estes dois, portanto, a situação em 2022, tratámos 1.191 casos de maus-tratos e de abandono. Recebemos na linha SOS Ambiente, que é a única linha ambiental em Portugal que está sob a gestão do CEPNA, recebemos 3.554 denúncias em 2022 sobre só a questão dos maus-tratos animais, portanto, a questão relacionada com os animais de companhia. Está estipulado que, nesta vertente dos maus-tratos, quando recebemos uma denúncia relativamente aos maus-tratos, na Guarda, portanto, na linha SOS Ambiente e Território, quando é uma área de jurisdição da Polícia de Segurança Pública, enviamos para a Polícia de Segurança Pública as respectivas denúncias para que se possam deslocar ao local. Relativamente, se juntarmos, poderei também aqui dar, se juntarmos também o do ano 2022 com o ano 2023 até setembro, temos registados 1.178 casos de maus-tratos, 781 abandonos, elaborámos 5.403 autos, mas no geral, portanto, incluindo estes maus-tratos e abandonos, e recebemos na linha SOS Ambiente 6.178 denúncias de situações relacionadas com os animais de companhia. Realizámos até o momento, nestes 2 anos, portanto até setembro de 2023, 24.957 fiscalizações. E para já, julgo que são os dados que temos. Outra questão é que estamos a desenvolver, tanto a nível distrital e a nível local, com os municípios, uma rede de contactos, incluindo a realização de protocolos e com formação também às nossas equipas, que estão em todo o país, relações com os centros de recolha, portanto, os CROs, os centros de recolha dos animais, quer os que estão oficializados, quer mesmo aqueles que não estão, aqueles que são privados, portanto, como sabemos, que são associações que muias vezes estão ligadas às câmaras municipais e que servem muitas vezes de apoio à recepção de animais face à lotação de alguns centros com animais de companhia. Portanto, essa relação com os municípios está a ser feita a nível nacional. Alguns municípios, logicamente, mais desenvolvidos já do que outros ainda estão em fase de desenvolvimento, mas tem corrido bem para que se possa, perante uma situação de infração e quando exige a retirada do animal do proprietário, possamos ter um local onde o entregar, que isso é extremamente importante para as polícias, não só para a GNR, certamente, e para a Polícia de Segurança Pública, porque é necessário, muitas vezes, de forma urgente, colocar um animal que esteja ou em perigo de vida, ou com alguns ferimentos, ou com alguma situação que seja necessário um tratamento imediato, e esta rapidez é essencial para que o animal possa ser o mais rapidamente protegido e cuidado quando é o caso.
E para já era tudo o que tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Passava agora a palavra ao Serviço de Defesa Nacional da PSP, neste caso no mesmo tempo, mas podem repartir da forma que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite por estar aqui. Em relação à PSP, efetivamente no último ano, 2022, houve maior número de denúncias recebidas na nossa linha de defesa animal, 2.924, mas quando comparado com os anos anteriores do Covid, e que podia-se ter a percepção que podia ter subido as queixas, não subiram nessa altura. A nossa percepção é que porque as pessoas ficaram em casa, não tiveram que abandonar os animais. E nas férias também tiveram que ficar em casa, e então não abandonaram. Tivemos 2.462 denúncias em 2021 e 2.362 em 2020. No que reporta às nossas fiscalizações de cães de raça potencialmente perigosa, em 2018 fizemos 612, peço desculpa, levantámos 270 autos, em 2019 618, sim, com 309 autos, e em relação às outras espécies não perigosas, incluindo também os gatos, fizemos perto de 8.000 fiscalizações, 7.901 em 2018, em 2019 7.190 e, em termos de autos, respectivamente, 4.332 e 3.595. E depois, no último ano, em reportar também aos potencialmente perigosos, fizemos 932 fiscalizações, 238 autos, e em relação aos outros não potencialmente perigosos, e também gatos, 3.992 e 1.914 autos. Estamos, desde há algum tempo, a colaborar aqui com a Provedoria do Animal nestas questões da proteção animal. Nos últimos meses temos desenvolvido uma parceria forte aqui com Lisboa, com o provedor do animal aqui do município. Temos algumas iniciativas, temos formação conjunta, ainda há pouco tempo tivemos. Temos neste momento a decorrer também um curso de ambiente com 80 polícias, onde convidámos também a Polícia Marítima, onde convidámos também outras entidades a estarem presentes até para haver uma melhor cooperação. Algo que temos também notado e que é sempre difícil, foi o que já foi aqui falado pelo Sr. Coronel, que é onde deixar os animais, porque a polícia e a GNR funcionam 24 horas, mas os outros serviços tendencialmente às vezes não funcionam 24 horas. Aqui no município de Lisboa há já uma matriz estabelecida, estamos a tentar que todos os polícias, não só aqueles que estão afetos à nossa proteção ambiental, mas todos os polícias tenham conhecimento disso, até porque uma denúncia numa esquadra possa logo ter o encaminhamento necessário. Para se ter uma ideia também do que é a pendência em termos criminais, posso dizer que desde que foi criminalizada estas duas condutas, o crime de maus tratos e o crime de abandonos de animais de companhia, a PSP concluiu 1.366 inquéritos dos maus tratos e 391 de abandono, que são sempre mais difíceis de detectar, até porque pronto, o maltrato, normalmente o agressor estará por perto, o abandono não é assim. O processo de investigação, neste momento, temos 190 dos maus tratos e 49 de abandono. Também há uma percepção relativamente a esta questão, que desde que o Tribunal Constitucional declarou que, para uma vez ou duas, que seria inconstitucional, que agora o Ministério Público tem seguidamente pegado nesses acórdãos e arquivado os autos. Isso é notório. Há quem diga que não era preciso a Constituição mencionar estas questões porque ia buscar à lei estrangeira, à lei internacional, mas o que é facto é que isso tem acontecido. E de resto, da Polícia de Segurança Pública, para já, nada mais temos a acrescentar. Muito obrigado. Passo agora a palavra à sua provedora do animal, a professora doutora Laurentina Pedroso. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, cumprimentar os senhores deputados, agradecer o convite de estar aqui hoje. Gostava nesta parte inicial de fazer só aqui algumas considerações em relação à introdução do tema pelo Chega. Realmente, em 2021, quando colocaram a questão, tinha havido um enorme
aumento entre 2020 e 2021 de 31.339 animais para 43.603. E não estavam, como disseram muito bem, ainda disponíveis os dados de 2022, que mostram uma ligeira redução para 41.994. Quando eu digo uma ligeira redução, é que, na realidade, estes dados, da forma como são trabalhados e são abrangentes, estas reduções significam muito pouco, certo? Portanto, aquilo que nós temos a percepção é que a situação corresponde a aumentos. Continuamos a ter um elevado número de animais. É preciso também a ser abandonados. É preciso ter também cuidado na leitura destes dados, que eu percebo que o façam porque são os dados mais objetivos que nós temos no momento, não é? E os dados mais objetivos, sendo aqueles que temos, é obviamente aqueles que podemos recorrer para tentarmos estudar o assunto. Mas quando nós temos aqui os dados recolhidos, os animais recolhidos, quer nos anteriores relatórios a cargo da DGAV, quer nos atuais relatórios a cuidado do ICNF, que fazem a junção de todos os dados produzidos pelos CROs a nível do país, nós temos que ter a noção que estes animais recolhidos não são todos, não significam todos animais abandonados, certo? São os animais recolhidos, pode ser animais que se perderam e tenham um dono. Ainda assim, volto a dar aqui força à situação pertinente que nos traz aqui hoje, porque na realidade a grande maioria somos levados a crer e que se tratam de animais que foram abandonados, certo? Será uma percentagem menor aquela que corresponde aos animais que foram encontrados e devolvidos ao seu dono, mas também acontece, certo? Portanto, estes dados que nós temos são realmente os dados atuais, que nós podemos olhar para eles com alguma robustez, mas não olhar para eles com certezas. Mais ainda, estes referem a animais recolhidos e nós sabemos, temos todos a consciência que os animais, quando são abandonados, demoram algum tempo a serem recolhidos. E, aliás, há animais que não são recolhidos e que hoje temos a percepção e a certeza de que vivem tempo demasiado nas ruas e podem até procriar e constituir matilhas. Portanto, os dados que nós temos são dados que nos levam a analisar o assunto, mas de alguma forma temos que perceber que tem aqui uma conjuntura de enquadramento que temos que pensar para além deles. Para além destes animais recolhidos, que são da responsabilidade aqui dos municípios, também temos que analisar o facto de que, embora seja da competência da autoridade municipal a recolha dos animais, muitas vezes nós sabemos que as associações também o fazem. E por isso há dados ainda que precisam de ser apurados relativamente aos animais que já estariam nas associações ou que estão nas associações. Dizendo todo este enquadramento, é pertinente porque eu considero que os números são de aumento, mostrem isso diretamente ou não, certo? As oscilações que aqui temos são menores e, portanto, não podemos dizer que há uma redução. Em relação aos relatórios que nós temos e que são aqueles que nós nos podemos basear, aquilo que eu gostava de comentar é que nós realmente temos uma importância enormíssima nesta recolha de dados, mas que, infelizmente, estes dados são recolhidos anualmente. E isto não nos dá a percepção ao momento. Portanto, é normal, quando o Chega colocou este pedido, os dados disponíveis eram de um aumento, vindo depois a ser os dados que se foram demonstrados de parecer que há uma ligeira redução. E a pertinência de nós sabermos ao momento é importante. Nós não podemos estar a desenhar políticas e estratégias à espera, ano após ano, de saber o que está a acontecer. Nós hoje, aqui nesta sala, alguém devia poder clicar num computador e saber exatamente quais eram os animais que estariam nos CROs e não ter que esperar até fevereiro ou março, quando os dados vão estar disponíveis para o ICNF, que não pode fazer mais do que isso, do que os recolher, esperar, e daquilo que eu sei da experiência que partilho, muitas vezes até têm que insistir que os dados lhes sejam entregues para termos o tal relatório, não é? Porque hoje já estamos quase num final de ano, a acabar o trimestre de 2023, e nenhum de nós saberá dizer o que é que está a acontecer. E, portanto, o que eu acho que devem ser trabalhados é um conjunto de dados melhores em que se possa fazer uma recolha e essa recolha ao momento. Aliás,
Esta situação foi uma das primeiras propostas que eu fiz como provedora ao anterior ministro Matos Fernandes, como prioritária, que se tivéssemos realmente o acesso a poder, nas câmaras municipais, saber ao momento dos animais que entram, os animais que saem, os animais que resultaram de recolhas de animais que estavam perdidos e aqueles que resultaram efetivamente de estarem abandonados. Estamos a falar de sistemas informáticos, não é preciso sequer, não estamos a inventar a roda. São sistemas informáticos que já existem, muito semelhantes, e que poderiam, numa fase inicial e de imediato, ser introduzidos nas câmaras municipais e quase logo de seguida nas associações que também têm animais. Dizer também o bom trabalho que o ICNF tem feito desde que o bem-estar animal passou para as suas competências, no sentido de identificar estas próprias associações. Portanto, identificar quantas são as associações que existem, fazerem um levantamento dos animais e, portanto, este trabalho de levantamento é muito importante. Nós estamos à espera de um censo que está a ser produzido pela Universidade de Aveiro. Eu sou um pouco reticente em relação aos censos, porque nós todos aqui sabemos que no momento em que ele for publicado já está desatualizado, certo? Já, desculpem a expressão, que eu sou veterinária, já pariram mais 500 ou 600, certo? E o número que nos vai sair já não é um número. Mas, tal e qual como estes números que estamos a olhar não são precisos, serão números indicativos importantes. Se não tivermos dados, não podemos tomar decisões. E, portanto, eu acho que este trabalho de recolha de dados é um trabalho prioritário para o Governo, para as estruturas que apoiam o Governo, e o investimento deve também ser por aí. E eu sei que, do meu conhecimento, sei que está a ser feito. Da minha percepção como provedora e vontade como provedora, gostaria que isto tivesse sido feito há 2 anos atrás, de uma forma mais rápida. Obrigado, Sr. Provedora. Vamos agora dar inicial audição da parte dos seus deputados e dava a palavra à sua deputada do Partido Socialista, Bárbara Dias. Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo a si, a todos os senhores e senhoras deputadas, agradecer também a presença da professora doutora Laurentina Pedroso, senhora Provedora do Animal, ao Sr. Coronel Jorge Amado do CEPNA, ao Sr. Subintendente David Pereira e à Comissária Sónia Martins, por parte da PSP, e agradecer também as vossas explanações, que foram bastante claras, trouxeram dados concretos, e eu acho que isso também é muito importante para nós também podermos discutir com a maior objetividade os assuntos que aqui são trazidos. O aumento de maltrato de animais, mesmo as denúncias, também são uma crescente preocupação do Governo, e por isso mesmo é que desde o ano passado que foi dotado uma verba do Orçamento de Estado, quer para estas questões, quer mesmo para a construção de centros de recolha, mesmo para a questão da esterilização, que é muito importante também na questão do controle de animais, porque aqui foi falado muitas vezes da questão também do abandono, mas também temos a questão também do controle de animais, porque se os animais não são esterilizados, multiplicam-se, e isso também pode ser um problema. A verdade é que nós, em 2022, tínhamos dotado de cerca de 10 milhões de euros, em 2023 temos dotado 13 milhões de euros, se os números não me falham, e obviamente que isto também é um trabalho que tem que se salutar por parte do Governo no investimento destas matérias, que são muito importantes, porque cada vez mais nós falamos de um animal quase como um membro da família, e não tanto como um animal, passa a expressão. Como já disse, enaltecer também o trabalho do Governo, mas também daqueles que são os parceiros do Governo também no terreno, e neste caso a GNR e a PSP, que através das suas explanações conseguimos ver que têm um trabalho muito importante no terreno, em conjunto também com as câmaras municipais, porque são elas que têm os centros, a maior parte delas têm os centros de recolha de animais errantes, mas também enaltecer também aqui o trabalho das associações zoolóficas, que são muito importantes também nesta questão quando os centros de recolha não têm capacidade, são a eles que muitas vezes se recorre. E então também saudar o trabalho. Eu queria colocar aqui 2 questões relativamente à tal base de dados que a professora doutora Laurentina falou, que era necessário haver uma base de dados para que, ao momento, nós pudéssemos ver quantos animais abandonados e as denúncias pudessem existir. Ou seja, através de que entidade é que esta base de dados poderia ser centralizada.
nas questões do abandono, eu vi que tanto a CEPNA como a PSP tem aqui uma dúvida. A PSP supostamente tem as bripas. Ok, é a bripa. Falam muito dos animais potencialmente perigosos, mas na questão, por exemplo, dos animais perigosos, na questão, por exemplo, das bantilhas, quais são os procedimentos e qual é o procedimento da questão criminal que se leva a caso, que muitas das vezes também estão em lutas e nesses lutas entre raças, ou mesmo em raças iguais, e quais são os procedimentos que têm sido adotados e o que é que acontece geralmente aos seus possuidores disso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, João Marcos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço também em nome do Partido Social Democrata a presença de Vossas Excelências, a Sra. Provedora e os senhores representantes da GNR, a CEPNA e da PSP, e naturalmente agradecer também os contributos que trouxeram, portanto, a imagem que nos deram sobre este flagelo, que é o crime de abandono de animais e configura naturalmente uma situação de maus tratos, induzido de sofrimento, trauma e outras consequências negativas que todos conhecemos. Apesar das evoluções registadas nas políticas e nos instrumentos que contribuem para a proteção dos animais e para a dissuasão de comportamentos negligentes e abusivos, a verdade é que continuamos com indicadores, de facto, mas muito preocupantes. Se não vejamos, se olharmos para os 43.600 animais recolhidos em 2021 e que incluem animais errantes, abandonados e vítimas de maus tratos, ficamos, de facto, perante uma realidade altamente perturbadora e que carece de mais e melhores respostas, reconhecendo naturalmente, e queremos reconhecê-lo aqui, o ótimo trabalho realizado pela GNR-CEPNA, pela PSP, naturalmente também pela senhora Provedora. Este problema tem várias causas e várias dimensões, como todos sabemos. Há os aspectos legais e penais, há as questões que se prendem com a fiscalização, há uma dimensão cívica de educação e de sensibilização dos cidadãos, há ainda o lado da recolha e do acolhimento dos animais, há os aspectos veterinários e esterilização, há, pois, o trabalho também das associações e os esforços no sentido da adoção. Depois há ainda diferentes escalas institucionais, os municípios, a administração regional e central, cada qual com o seu âmbito de competências. Ou seja, uma política para o bem-estar animal e para a sua mitigação, ou para a mitigação do problema do abandono, tem que conseguir articular com eficiência todas estas dimensões e escalas de ação. E sendo assim, a primeira pergunta que tenho e dirigida à Sra. Provedora é a seguinte: temos uma política integrada ou temos um somatório de instrumentos e de instituições que vão atuando conforme podem, com os meios por vezes escassos de que dispõem? Como é que podemos reforçar a coordenação de políticas e de recursos? É que não basta, de facto, ter leis que punem os maus tratos e o abandono. Recordo que em 2014 o crime contra animais de companhia foi tipificado numa alteração ao Código Penal, com uma iniciativa do PSD e cuja maioria decidiu a sua aprovação. Não partilhamos, obviamente, da visão expressa nos acórdãos e decisões sumárias que têm vindo a alegar a sua inconstitucionalidade. Acreditamos que agora, em sede de revisão constitucional, todos estes aspectos possam ser clarificados e estaremos naturalmente ao lado da proteção aos animais de companhia. Importa reforçar esta dimensão legal, mas temos também, portanto, de atuar noutros âmbitos. E, referindo-me agora concretamente à GNR e à PSP, dadas as diferenças ao nível de jurisdições e de competências entre a GNR e a PSP, portanto a CEPNA e o Serviço de Proteção Animal, qual a vossa experiência ao nível da articulação e da coordenação quando necessária? Do ponto de vista do cidadão, os senhores acham que há conhecimento de quando devem e a quem devem recorrer, portanto, quando é que podem recorrer ou devem recorrer a uma e outra entidade? O que é que poderá ou poderia ser feito para melhorar esta articulação?
Portanto, temos também cada vez mais conhecimento sobre as causas e os padrões de comportamento ligados ao abandono. Há a sazonalidade, a chegada do verão, a ida para férias, a dificuldade conhecida e agravada agora com a crise da manutenção e da alimentação dos animais. Há também o fenómeno da caça. Continuam demasiados animais a perderem-se e a serem abandonados nos períodos de caça. Há a correlação com os períodos de crise económica e com as maiores dificuldades em sustentar animais, como tinha dito, em pagar a alimentação e os cuidados veterinários, entre outros custos. Ora, no momento em que se discute o Orçamento de Estado para 2024, que apoios ou incentivos podem, na vossa opinião, ser introduzidos para mitigar estas situações de maior carência? Pergunto também, ao nível dos meios da GNR e da PSP, que prioridades existem em termos de reforços de capacidades para haver maior controle? Em vossa opinião, há verbas suficientes no Orçamento de Estado para 2024 para reforço, portanto, e melhoria da vossa capacidade de intervenção? Já está o meu tempo a acabar. Portanto, passando agora muito rapidamente à senhora Provedora, e para a sua missão institucional e até no seguimento da audição que foi feito em janeiro deste ano, pergunto também se tem tido e se tem os meios necessários para um eficaz funcionamento da Provedoria. Se o previsto no Orçamento de Estado para 2024 é suficiente. E pergunto ainda quando é que teremos o relatório sobre a situação do bem-estar animal a nível nacional e se os trabalhos em curso portanto, estão em curso e em que ponto. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença e os esclarecimentos que aqui nos foram deixados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Daria aqui um bocadinho de tolerância, mas temos que tentar cumprir o nosso tempo. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora, cara colega, Professora Laurentina Pedroso, Sr. Coronel Jorge Amado, Sra. Comissária Martins e Sr. Subcomissário Pereira, muito obrigado por virem a esta comissão responder ao nosso requerimento, mas também a todos os Srs. Deputados dos outros grupos parlamentares que, pelo que vejo das intervenções até agora, todos reconhecem a pertinência do nosso requerimento. Todos reconheceram a pertinência do nosso requerimento, mas malogradamente chumbaram-no na 7ª Comissão, onde ele também foi apresentado simultaneamente a esta 11ª Comissão, e rejeitaram também a chamada do Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, para vir responder politicamente sobre estas questões, o que, a nosso ver, é bastante infeliz, porque obviamente que agradecemos todos os esclarecimentos que os senhores nos podem vir aqui trazer hoje, como também agradeceremos o da Associação Nacional de Municípios, mas no fim era necessário ter aqui também a tutela política, neste caso o Sr. Secretário de Estado das Florestas, para responder sobre estes números. E estes números, de facto, a nós preocupam-nos muito. A Sra. Provedora reconheceu a pertinência do nosso requerimento, que agradecemos, deu já a indicação de que deveria ser melhorada a informação, talvez através de uma declaração de efetivos, como acontece também para muitas outras espécies, porque, de facto, em Portugal nós temos uma realidade, e essa realidade é que temos mais de 4 milhões de animais de companhia em Portugal. Os números dizem-nos que temos cerca de 2 milhões e 100 mil cães e mais de 1 milhão e 500 mil gatos. Números redondos, mas de facto com esta grandeza de números eu não posso deixar de perguntar às forças de segurança aqui presentes porque é que os números de fiscalizações que apresentaram são baixos, a meu ver. É que, de facto, se nós temos mais de 4 milhões de animais de companhia em Portugal, os senhores das forças de segurança apresentaram aqui números como 600 fiscalizações, 3.000 fiscalizações, parece-nos pouco. Será que isto nos pode dizer que existe falta de meios ou que existe falta de efetivo com formação nesta área ou falta de equipas para poder acompanhar a realidade no terreno? Porque, de facto, se nós, agarrando nos dados que os senhores nos trouxeram aqui hoje, em que foi dito que, nomeadamente nas raças potencialmente perigosas,
600 fiscalizações redundaram em 300 autos contra a ordenação, isto dá um incumprimento de cerca de 50%, ou de que nas outras espécies 3.000 fiscalizações redundaram em 1.900 autos de contraordenação, o que dá uma taxa de incumprimento de 63% das fiscalizações, de facto dá-nos um panorama de incumprimento da grande maioria dos animais de companhia em Portugal. E, portanto, está aqui o diagnóstico plasmado em números que, de facto, a realidade que existe no terreno é uma realidade muito diferente da utopia que existe escrita na lei. Ou seja, aquilo que nós temos no terreno não está de acordo com a lei pelo número de contraordenações que os senhores nos trouxeram aqui hoje. Portanto, alguma coisa tem que ser feita e, de facto, se em 2021 tivemos 43.000 animais recolhidos pelos CROs e se em 2022 houve uma baixa de apenas 4,6%, ou seja, esta baixa que nos trouxeram aqui hoje de 43 para 41.000 animais recolhidos representa apenas um decréscimo de 4,6%, o que, a meu ver, nem sequer é estatisticamente relevante. Temos que nos perguntar seriamente, enquanto país, enquanto nação, como é que estamos a tratar os nossos animais e como é que estamos a ajudar as famílias a poderem tratar os seus animais. E, portanto, gostava de perguntar à senhora provedora se, do ponto de vista das recomendações que tem feito no seu cargo desde que tomou posse, quantas delas é que já viu chegarem a bom porto. Porque nós sabemos que existe uma provedora do animal em Portugal, temos-la aqui na nossa frente, com bastante satisfação, mas o que é facto é que existe uma provedora, mas não há uma provedoria. Senhora Provedora, por favor, confirme-nos aqui se é verdade ou não que não existe uma provedoria. A senhora Provedora não tem um gabinete, ou tem um gabinete, mas é diminuto, não tem um orçamento próprio, não tem ao seu dispor os mecanismos que deveria ter uma verdadeira provedoria do animal e, portanto, a sua instituição, digamos assim, está, a meu ver, de algum modo coartada. Depois também gostava que nos fizesse uma avaliação de como é que foi a transferência destas competências da DGAV para o ICNF. Se vê essa transferência com bons olhos, se lhe parece que foi feita corretamente e com boa coordenação, nomeadamente com os CROs e com os municípios. Finalmente, para tentar aproximarmos aqui de uma resolução para o nosso país, além da massificação dos programas de esterilização, de identificação animal, da maior rapidez de devolução dos animais aos seus tutores e a responsabilização daqueles que os abandonaram, se não seria necessário também uma verdadeira sensibilização e uma verdadeira consciencialização das famílias que detêm e que deveriam ter condições para deter os animais, mas também numa rede nacional de cuidados médico-veterinários. Nós sabemos que hoje em dia os cuidados médico-veterinários, além de serem taxados fiscalmente de forma bastante agravada, não está ao alcance da bolsa de muitos portugueses, não existe uma verdadeira rede. Poderia estar assente nas universidades públicas, por exemplo, de medicina veterinária. Essa rede podia existir. Nós já temos em Portugal uma rede de medicina veterinária, vou terminar, Sr. Presidente, que podia ser utilizada pelo próprio Estado para providenciar esses cuidados médico-veterinários a quem não os pode providenciar. E, portanto, como assim, pergunta geral, a Sra. Provedora gostava de que deixasse aqui guias mestras para que esta Casa pudesse legislar ao encontro de uma solução para este grave problema em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os nossos convidados e agradecer os contributos, obviamente, que já trouxeram. E não querendo repetir algumas das perguntas, é uma das desvantagens de não ser dos primeiros a falar. Queria focar aqui um bocadinho primeiro nos CROs, nos Centros de Recolha Oficial, e primeiro perguntar se não estamos a cair numa situação em que alguns deles estão a tornar nos canis e nos gatis de antigamente que nós exatamente gostaríamos de evitar. Às vezes, se calhar, por subfinanciamento, outras vezes por falta de espaço. Em algumas localidades, como sabemos, nem sequer existem, mas felizmente há associações aí a fazer serviço público. Eu gostaria de saber, para além daquela sugestão que a senhora Provedora há pouco já deu em relação a uma partilha em tempo real dos dados, por exemplo, que me parece uma boa sugestão, se têm mais medidas de melhoria do nosso sistema de recolha e de esterilização e de adoção de animais. Também perguntar
a opinião relativa a uma proposta, uma petição lançada no verão, em que um grupo de praticamente 50 associações defendeu a implementação imediata do programa SED, Captura, Esterilização e Devolução de Animais ao local de origem, também a cães errantes, como já acontece com os gatos, devido, e depois argumenta-se, a incapacidade crónica dos CROs e o problema da reprodução em várias localidades do país de matilhas, que é esta a palavra, em alguns casos descontroladas, e eu gostaria de ter a vossa opinião em relação a essa proposta. E, por último, relativamente à política mais comportamental, onde obviamente o Estado também pode ter um papel de incentivo a essa prevenção do abandono, o que é que se pode fazer? Nós sabemos que há um problema central que tem que ver com o facto dos portugueses também terem baixos rendimentos, e isso também pressiona muitas vezes ao próprio abandono, infelizmente, mas tem alguma sugestão também relativamente à prevenção do abandono? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados, a Sra. Provedora, o Sr. Responsável do CEP, a Sr. Comissário e Subcomissário responsáveis pelo Serviço de Defesa Nacional Animal da PSP, e colocar as questões em dois patamares diferentes, que são aqueles que, de forma mais direta, outro de forma mais indireta, a Assembleia da República tem a responsabilidade. Eu vou começar por aquele de forma mais indireta, que tem a ver com a parte da capacidade operacional que encontram para responder a esta temática. Há aqui nas considerações, nas perguntas que irei fazer a seguir, uma ambivalência temporal, porque, por um lado, tentarei indagar sobre a vossa experiência e vossas necessidades e, por outro lado, tentar também perceber se consideram, da análise do que conhecem do Orçamento de Estado, se elas estão salvaguardadas ou não. E depois, na vertente legislativa, num outro patamar, também discutir o processo de revisão constitucional em curso e de que forma é que ele pode ajudar a solucionar alguns dos problemas. Em relação à questão operacional, há aqui uma primeira pergunta que é óbvia, que é relativa a meios. Por um lado, a meios em geral e abstrato, humanos, técnicos, para poder responder às obrigações legais de salvaguarda dos direitos dos animais do nosso país, em particular os animais de companhia, no que esta audição diz respeito. Por outro lado, na capacidade de dar consequência também com uma eficiência maior a esses meios. Uma das questões que é colocada, a par da existência ou não de meios, o número de agentes, o número de profissionais disponíveis, há também questões direcionadas sobre o que é que eles fazem no concreto, o que é que elas fazem em concreto no terreno. E se nós poderíamos fazer diferente do que fazemos atualmente. Os números já foram aqui ditos, não vou repeti-los, mas a dimensão que nós atualmente temos do número de animais de companhia, quer o crime de mau-trato, quer depois o abandono de animais, sendo algo que nós assistimos com indignação, mas infelizmente com alguma normalidade no nosso país, seria ou não relevante que na atuação das entidades públicas pudesse existir, por um lado, a garantia do cumprimento da lei e, por isso, ter a garantia de que há meios para esse efeito. Por outro lado, também uma maior consequência até na ação dos operacionais e das operacionais. Por exemplo, que as campanhas de esterilização pudessem chegar mais longe, que os centros de recolha animal também pudessem ter maior consequência no terreno e que existisse, de facto, uma preocupação nesta parte operacional de colocar o direito dos animais e o bem-estar animal em primeiro lugar. Por isso, esse é o primeiro bloco de perguntas que vos queria colocar e da vossa perspectiva das dificuldades atualmente existentes, de quais são as saídas que podem ser alcançadas e que de forma se pode garantir uma maior operacionalidade. O segundo vertente, e para concluir até em tempo útil as perguntas, tem a ver com a vertente legal. De vossas intervenções iniciais, a questão que colocam perante as decisões do Tribunal Constitucional são incontornáveis, inequívocas. Há aqui um elefante no meio da sala que nós não podemos assobiar para o lado e fingir que não existe. Há atualmente um processo de revisão constitucional em curso e que, se ele tiver sucesso,
este tema, esta temática, será uma das que fará parte do texto final, a julgar pela posição de todos os grupos parlamentares, todos os partidos com representação na Assembleia, todos eles, apesar de não coincidirem ipsis verbis na forma como propõem, todos eles pretendem, até dos debates que tivemos, que a questão do bem-estar animal, o direito a esse bem-estar esteja devidamente salvaguardado na Constituição e por isso também dar a cobertura ao Código Penal para penalizar quem incumprir com essa salvaguarda do bem-estar animal. O Bloco de Esquerda também fez essa proposta, é o único partido até que o fez enquanto artigo autónomo das propostas de revisão constitucional. Teremos toda a abertura, toda a disponibilidade para podermos chegar a um texto comum sobre essa matéria. Mas eu queria-vos questionar sobre se de facto encontram no terreno, para além das dificuldades administrativas da via judicial, que são óbvias, imagino que da mesma forma como quem se indigna com maus tratos animais, quem está envolvido nas investigações, quem faz todo o processo, quem tenta levar à justiça quem tem estas práticas e depois vê a justiça a dizer que afinal havia uma lei que era inconstitucional, se sinta também frustrado neste contexto, isso é humano e é compreensível. Eu pergunto-vos se do lado dos perpetradores também passa a ideia de uma certa impunidade neste enquadramento e se vocês sentem isso no terreno. Esta pergunta é para também nos dar a nós mais força e mais vontade de legislar, porque eu creio que esta Assembleia da República não pode passar à margem desta urgência, que é uma urgência que nos está a nós colocada também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, no PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só a Sra. Provedora, também os representantes quer da PSP, quer da GNR. Saudar pelo trabalho desenvolvido por estas três instituições, as senhoras e os senhores deputados. Relativamente àqueles que foram os esclarecimentos prestados, eu gostaria de pegarem aqui ainda algumas questões, partindo até daquilo que foram os vossos considerandos. Porque a ideia que pelo menos tem perpassado é que destes números oficiais não constam os números dos animais acolhidos nas associações. E mesmo do censo que vai ser realizado pela Universidade de Aveiro, a percepção com que, pelo menos aquilo que tem sido transmitido para a opinião pública, é que será para os animais errantes, mas não está claro se estará incluído um censo nacional que inclua também os animais a cargo das associações, pois isso sim traria-nos um retrato mais real da problemática a nível nacional, cruzando então os animais que estão a cargo quer dos centros de recolha oficial, quer das associações e aqueles que depois possam estar em situação de errância. Por outro lado também, e aqui mais dirigida às autoridades policiais, sem a percepção do número de animais que possam estar à guarda de processos de crime em curso e também qual o tempo médio que demora esse tipo de processos, pois por um lado já foi referido que o facto de existir esta dúvida e este risco dependente de uma eventual declaração de inconstitucionalidade da norma, neste caso o 387, a norma criminalizou os maus tratos a animais de companhia e não a norma do abandono, o Ministério Público está a arquivar e mal, porque aí de facto isso deveria de ser até uma questão que iremos ver e iremos questionar em sede própria porque é que isso está a acontecer, porque não foi declarada com força obrigatória geral a inconstitucionalidade da norma, se de facto têm essa percepção do número de animais, porque aí já não é uma situação de abandono, mas sim uma situação de animais à guarda do Estado, e no âmbito da inconstitucionalidade, essa era uma questão que tínhamos de facto para trazer, se sentem que está a obstaculizar o vosso trabalho no terreno, se está a prejudicar a obtenção de mandados judiciais e a intervenção das autoridades no âmbito dos crimes contra animais de companhia, sendo que no entender do PAN esta é uma questão urgente e por isso mesmo demos entrada de uma proposta para uma revisão extraordinária, para que não fiquemos à espera do processo ordinário em curso e para que não tenhamos situações precisamente como as que acabaram de aqui evidenciar. A senhora Provedora falou também aqui numa questão do exercício das competências do ICNF e é com muita preocupação que o PAN olha para a transferência de competências que ocorreu já do ICNF para as CCDRs. E, portanto, gostaríamos de saber se concorda com esta visão do Governo, porque ainda faz muito pouco tempo que vimos a transferência de competências da DGAV para o ICNF. Parece-nos que ainda não houve tempo suficiente de consolidar um trabalho importantíssimo que se começou no ICNF e, apesar de não ser a solução que o PAN tinha proposto, o PAN desejava que existisse uma direção autónoma sobre esta matéria, mas esta descentralização, de alguma forma, achamos que pode pôr em causa o trabalho que efetivamente o
próprio ICNF tem começado, inclusivamente ao nível da formação com os diferentes agentes, sejam as autoridades policiais, os médicos veterinários, as inspeções e fiscalizações, e, portanto, gostaríamos também de saber a sua opinião em relação a esta questão. Depois, quanto ao aumento de custo de vida, se para o abandono, falou há pouco na questão dos atos médico-veterinários, mas também se concorda que o custo da alimentação, é uma das matérias pela qual nos temos batido no Orçamento de Estado, é também a redução da IVA para a alimentação, se acha que também pode ser um fator que contribua para o abandono, assim como o facto de este ano só estarem previstos 13 milhões de euros e 13 milhões e 200 mil euros para a proteção animal, se não está a uma atualização, pelo menos à taxa de inflação, se também não pode prejudicar esse mesmo fator. Depois há aqui algumas questões, como a esterilização obrigatória, se continua, com a boa tolerância do Sr. Presidente, vou mesmo só concluir, se continua de facto a achar que esta medida temporária poderia ser uma solução à esterilização obrigatória, incluindo das matilhas, porque não existindo parque de matilhas em todos os centros de recolha oficial e não existindo outra medida, porque não nos parece que o abate seja a solução, se não deveríamos de facto estar a esterilizar as matilhas de rua para evitar mais nascimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, em especial à Sra. Provedora e aos senhores representantes do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana e do Serviço de Defesa Animal da Polícia de Segurança Pública. Eu gostaria de começar por perguntar de lhes pedir para fazer um balanço sobre como está a correr a Estratégia Nacional para os Animais Errantes. Portanto, um balanço geral, creio que essa pergunta, no fundo, ela já foi feita mais que uma vez e é importante para nós ter esse retorno, até porque, do ponto de vista do LIVRE, como propusemos no último Orçamento de Estado e não foi aprovada, uma estratégia nacional contra o abandono e os maus tratos a animais e de promoção da adoção consciente de animais recolhidos, que tinha objetivos semelhantes, mas tinha uma diferença substancial, por exemplo, na obrigatoriedade de criação do lugar de provedor dos animais municipal, dentro das estratégias municipais. Queríamos perceber se a estratégia como está, consideram que ela é suficiente para as necessidades que temos, ou se esta criação dos provedores municipais poderia dar uma grande ajuda e, portanto, no fundo, se devemos insistir nesta proposta para este Orçamento do Estado que aí vem. Aliás, na sequência disto, também acho que, como vamos iniciar um processo de Orçamento do Estado para 2024 já nos próximos dias, que todos os grupos parlamentares e partidos representados no Parlamento teriam a aproveitar sugestões em relação ao funcionamento na prática destes instrumentos que pudéssemos incluir no Orçamento do Estado. Dentro da Estratégia Nacional para os Animais Errantes, havia também uma componente que é um Programa Nacional de Adoção de Animais de Companhia. Gostaria de saber em que ponto está e se, quer dizer, tem tido um papel relevante ou tem conseguido ganhar alguma escala, alguma dimensão que se veja, porque poderia ser um elemento muito importante. E depois gostaria de deixar uma pergunta mais geral, entrando aqui no último minuto, que está na interseção entre o problema específico que nós estamos a discutir, do abandono animal, dos maus tratos a animais, de funcionarem ou não os programas de adoção e a situação económica e social que estamos a viver. Acho que é certamente não será um palpite muito longe da realidade e que todos temos, que em situações de crise económica e social e até em alguns casos de emergência social, em particular na habitação e por causa da habitação que nós estamos a viver, que muitos animais abandonados não seriam abandonados se as famílias não tivessem nas situações limites em que muitas vezes estão, na iminência de se verem sem teto ou com dificuldade em fazer face às despesas. E queria perceber, através do vosso conhecimento de terreno, algumas ilustrações desses problemas práticos que se colocam às pessoas, porque também a esses podemos tentar chegar a montante através agora das propostas para a alteração do Orçamento de Estado, em que vamos estar a trabalhar nos próximos dias e em que, em alguns casos, já estamos a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar seguimento com as respostas por parte das entidades e, neste caso, com um limite até aos 10 minutos da mesma, e passava a palavra
ao Sr. Coronel Jorge Amado. Mais uma vez. Bom, muito obrigado. Bom, eu há pouco não referi, estava à espera também de algumas questões, aqui apenas para dizer dos dados que nós temos da Guarda, portanto a evolução desde 2016 não é significativa, quer no abandono, quer nos maus-tratos animais, verificando-se um ligeiro aumento em 2022. Contudo, e pegando aqui nas perguntas que foram feitas, apenas aqui salientar uma questão. A nossa linha, portanto, e pegando agora na última questão, na nossa linha do ambiente, temos recebido muitas denúncias e pessoas com esta última pergunta que muitas vezes querem abandonar os animais e nos perguntam o que fazer. E nós vamos recolher os animais e entregá-los, logicamente, em coordenação com as câmaras. Mas isto não chega a todo lado, como é lógico. E tem sido uma linha bastante utilizada para isso, quer não só nessa área, mas também para dar alguns conselhos sobre ambiente, sobre a proteção animal, e tem-nos servido bastante. Já vamos com 20 mil contactos este ano, e 60% são para questões de sensibilização, o que fazer em determinadas áreas ambientais e de proteção animal. Relativamente também aqui a outras questões que foram feitas, portanto, uma mais genérica. Portanto, em termos de competências, nesta área da parte animal, tanto de referir que em 2006 o CEPNA foi criado, tem uma legislação própria, foi criado como Polícia Ambiental Nacional, portanto tem atuação em todo o território nacional, independentemente de haver outras entidades, como a PSP e outras entidades com competência ambiental, mas tem que haver uma polícia ambiental que gira e que, logicamente, possa atuar em todo o território nacional, que é o que acontece. Nesta área dos animais de companhia, está repartido com o acordo entre a GNR e a PSP, que existe muito a fazer, e a PSP atua nas suas áreas, nós atuamos nas nossas, nesta área da parte dos animais de companhia, portanto, em concreto. Relativamente às situações de a quem recorrer e como recorrer, em termos do que foi referido, e nós estamos bem articulados com as câmaras, muitas vezes o que acontece com as câmaras e com os veterinários municipais, com bastante formação, quer a nível nacional, com a DGAV, com o qual vamos agora também renovar o protocolo que já tínhamos feito, precisamente para envolver esta área, está em fase de ultimação para ser assinado. Temos uma colaboração muito grande com a DGAV, com o ICNF, já de muitos anos, com a Provedoria do Animal e com todas as entidades envolvidas nesta área, bem como uma articulação com as outras forças de segurança, no caso da PSP, como é lógico, estamos cá todos para remar para o mesmo lado. Em termos de meios, logicamente que, quando perguntam às polícias, seja em que áreas for, se os meios são suficientes, a resposta é sempre, há sempre falta de mais qualquer coisa. Neste caso em concreto dos animais, não é necessário grande, pelo menos na nossa opinião e naquilo que temos usados, grandes materiais, tanto um local, uma jaula para ele poder ser transportado, o meio de captura com redes ou com laços com o cabo, portanto isso temos, as equipas estão dotadas com esses meios, portanto não sentimos essa dificuldade. A maior dificuldade que muitas vezes sentimos em alguns pontos, portanto, como referi há pouco, há municípios mais desenvolvidos que outros com maior capacidade, outros que ainda estão em processo de desenvolvimento, têm maior ou menor capacidade. E lá está o problema das polícias. Às 3 da manhã, às 4 da manhã, à meia-noite, quando temos uma situação destas, é preciso colocar o animal em algum lado. E muitas vezes já temos até, em alguns casos, ficar nos postos da GNR que têm jaulas para, tanto os canis, para os nossos próprios cães, no âmbito de outras áreas, quando alguns estão vazios, portanto eles ficam lá e para serem entregues no outro dia. Mas em determinados municípios, até durante a noite, há um contacto e até aí muitas vezes tem sido possível entregar, e há municípios que trabalham realmente bastante bem nesta área e estamos em crer que em conjunto conseguiremos chegar ao desenvolvimento desejado, portanto, dos restantes que ainda não estão a trabalhar, na nossa opinião, como deveriam, mas estamos em envidar esforços para que isso aconteça. Sabemos que a área da Guarda Nacional Republicana, portanto, desde
portanto, envolve muito a parte rural, com aldeias isoladas, quando é preciso muitas vezes o transporte longínquo, muitas vezes quando chegamos a situação já não é tão perceptível para que depois possa ser feito o auto, ou o auto possa ser criminalizado, muitas vezes. Isso tem muitos impactos. Portanto, também os hábitos, como sabemos, dos nossos pessoas mais idosas, que são de outra geração, também às vezes não são os mesmos do que se passa nas cidades. Portanto, temos que jogar um pouco com essa formação, com essa sensibilização, muitas vezes. Mas julgamos que temos feito um trabalho profícuo nesta área, em colaboração, recolhendo o que temos que recolher. Muitas vezes, animais potencialmente perigosos e quando são, logicamente, originados crimes, entramos em contacto imediato com o Ministério Público, com o veterinário municipal, para saber se o animal, se for decidido retirar do proprietário, acionar logo prontamente os meios para que eles possam ser entregues. Relativamente à fiscalização, insuficiente, acho que não, porque na nossa parte 15 mil fiscalizações por ano acho que é bastante elevado e posso garantir que em comparação com os outros países, com o qual temos muita troca de informação, estamos ao nível ou até melhor do que a maioria dos países europeus nesta área, que fiscalizamos bastante. Logicamente que todos gostaríamos de fiscalizar mais os nossos rios, o nosso ar, os meios, portanto, os maus tratos animais, mas a capacidade que temos é esta e eu julgo que é já bastante suficiente e acho que não temos ocorrido todas as situações que nos são solicitadas. Para terminar, portanto, a GNR está do lado da solução e queremos estar do lado da solução, logicamente para cumprir, as forças policiais estão para cumprir as leis, como é lógico, muitas vezes pensamos, e isto acontece com várias outras legislações, ainda recentemente aconteceu com o SIGIF, nos incêndios florestais, que a legislação está feita. Logicamente, quando fazemos isto é como um treinador de futebol que põe a equipa que pensa que é melhor a jogar e depois perde o jogo, ou então há ali falhas e que tem que as corrigir. E nós também temos, logicamente, quando alertamos para algumas falhas pontuais, algumas lacunas que consideramos lacunas, prontamente informamos, no nosso caso, o Ministério, ou através de reuniões que fazemos com outros ministérios, com as entidades, com o DGAV e com outras entidades, logicamente algumas potenciais lacunas para que possam ser remediadas e facilitar o trabalho de todos, nomeadamente, tanto quer das polícias, quer depois na fase posterior, relativamente à recolha do animal e cuidar do seu bem-estar. E para já era tudo o que tinha para referir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Passo agora a palavra à PSP, porque neste caso, se não estiver errado, sou o seu intendente David Pereira, certo? Sim. Vou seguir as perguntas que foram feitas, à ordem das perguntas. Pelo que percebi, o que fazer em relação às lutas, a nossa percepção é que tem diminuído. As lutas, esses casos, as lutas têm diminuído. O que não quer dizer que se não detectarmos, não atuemos, é crime. Tem diminuído. O que não, como estava a dizer, que se detectarmos, não procedemos conforme está estipulado na lei, havendo lugar à atenção, à apreensão dos animais. O processo é independentemente disso. A questão das matilhas é uma coisa diferente. A questão das matilhas é animais errantes. Isto já envolve outros meios, não envolve só a PSP, envolve também os municípios. É muito importante. Depois temos a captura de um animal é uma coisa, a captura de vários animais é outra. E por isso também temos estabelecido muitos protocolos a nível municipal e isso é extremamente importante. Saber para quem ligar a determinada hora ou consertar ações deste tipo é extremamente importante. Mas está a ser feito. Não será perfeito, mas tenderá a melhorar, até porque os municípios saberem que outros trabalham desta maneira e que podem copiar, isso também é importante. E vamos tendo reuniões sobre isto. Quanto aqui às questões sobre a coordenação, quando necessário, em termos de forças de segurança isto está agilizado. Quando as queixas caem na PSP secundária da GNR, nós comunicamos ao comunicante que foi enviado, o mesmo fará a GNR connosco.
A mesma coisa para a Polícia Marítima, porque também há alguns cães que estão na área da polícia deles, na área deles, de jurisdição deles. Isto, entre órgãos de polícia criminal, forças de segurança, digamos, a coordenação é boa. Lá está, a questão falha mais quando são outras entidades que não trabalham 24 sobre 24 horas. Mas também, como disse, em termos de protocolares e em termos locais, tendemos a agilizar. Quanto aqui, depois foi referido também essa sazonalidade, a caça, esta panorâmica económica que estamos a atravessar, pode ser uma causa de abandono. Não temos dados, quer dizer, que nos empíricos nos digam que assim é. Continuamos a ver, isto é uma opinião pessoal, continuamos a ver pessoas a gastarem 400 ou 500 euros com um penteado de um cão e depois não terem dinheiro para comer. E não dar atenção aos seus idosos e por aí fora. Foi falado também em questões de verbas, como também já foi dito, nunca são aquelas que se calhar necessitaríamos, por isso passa também muito pelo estabelecimento dos tais protocolos locais. Aquela verba que está destinada às forças de segurança, muitas vezes não é usada nesta prioridade, é usada noutras prioridades, combate ao terrorismo, outras questões em termos de segurança. Mas lançava aqui uma questão, embora o fundo ambiental não seja, embora este tipo de criminalidade não seja puramente ambiental, ou seja, é conexa, como os incêndios rurais, talvez fosse de afetar alguma parte do fundo ambiental nestas questões, se não puder ser mais. Quanto às fiscalizações, também foi aqui referido, fizemos 20 por dia, o que não quer dizer que seja só um animal, não é? Há pessoas que andam a passear 2 cães. E quando se fala em 1.900.000 gatos, é difícil fiscalizar gatos. Os gatos maioritariamente estão em casa, não é? Pode haver errantes por aí fora, podemos fiscalizar um chip ou outro. Já aconteceu até na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública aparecer lá um gato. E fomos ver e tinha chip e nós fomos fiscalizar. Mas é completamente diferente fiscalizar gatos e cães. E depois são muitas infrações. É provável, às vezes detectamos um cão que não tem vacinação, não tem trela, não tem outras questões, ou seja, são 3 infrações para o mesmo animal. Os 60% parecem ser exagerados, mas às vezes podem ir por aí também. Quanto à questão da prevenção do abandono, passa muito pela sensibilização. Diria que aqui a questão aqui da dicotomia entre o rural e o urbano, eu até diria que se calhar o urbano é bastante pior. Às vezes as pessoas dos rurais não. As pessoas estão nos seus terrenos, têm sítio para deixar os cães e raramente vão de férias, é porque são mais idosas, não vão para a praia, ou raramente vão para a praia, e aqui nas cidades isto acho que entra na rotina, as pessoas... E já agora só dizer que é engraçado, porque nós recebemos queixas que às vezes não têm a ver com os próprios animais. Os animais às vezes até estão bem, é mais por causa do barulho, ou porque queixam-se que o animal está ao pé de uma antena parabólica. Já aconteceu isso aqui na cidade. Pronto, o ruído às vezes incomoda muita gente e são denunciadas pessoas que até quando chegamos vamos fiscalizar, e vamos fiscalizar todas, porque temos que ir, não é? Temos que dar resposta a quem denunciou, e os animais estão bem tratados. Também temos outras situações, claro, que tem muitos animais em casa, que fizemos muitas apreensões. Mas a prevenção do abandono terá que se passar muito por sensibilização. Teria que pensar melhor sobre isto, sobre esta questão que foi aqui colocada. Quanto à capacidade operacional dos meios, pronto, já foi aqui falado. Não temos todos os meios que temos. As forças de segurança são aquela face mais visível da autoridade do Estado. Toda a gente liga para nós, funcionamos as tais 24 horas. Mas nós estamos sozinhas e estamos a tentar colaborar com outras entidades para que este processo também seja levado a bom porto. Fazer diferente do que se faz atualmente neste meio não é muito fácil. Não é muito fácil. Ou há tal sensibilização e regras para se terem animais antes, a priori, verificação de se as pessoas têm condições, não sei, não tenho uma ideia, porque as pessoas parece que querem comprar sempre um animal novo, não querem adotar um animal. E isso entra depois na cadeia, os animais continuam por adotar nos centros e as pessoas querem um animal novo. E se calhar no verão abandonam-no. Mas depois vão comprar outro animal novo. E no verão abandonam-no. É difícil. Quanto à questão da constitucionalidade, para a Polícia de Segurança Pública é um não problema. Nós, até ser declarado
em termos de uniformidade geral, nós atuamos exatamente da mesma coisa. Apreendemos, temos quando temos que ter e apresentamos ao Ministério Público. Se temos tido problemas na rua por as pessoas sentirem impunidade, eu acho que a maior parte das pessoas acho que ainda não sentiu bem isso. Só aquelas pessoas que, entretanto, foram ilibadas é que poderão reincidir. As outras, acho que não passou muito por aí, a nossa atuação continua a ser igual. Quanto à duração dos processos, os processos é como todos, não é? Os processos judiciais demoram sempre um certo tempo, depois depende também das orientações do Ministério Público, os órgãos de polícia criminal são só a mão do Ministério Público, o Ministério Público é que faz as suas indicações, as suas determinações, nós priorizamos uns e temos que largar outros, que ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, como devem compreender. Ainda ontem estava a falar, por acaso, num jantar do nosso curso de Ambiente, e estamos a ter colegas da investigação criminal que têm 250 processos pendentes. Isso é muitos processos. Ninguém consegue dar conta, uma pessoa não consegue dar conta de 250 processos. Saber o estado de cada um, saber, claro, se for ao computador e ver, está aqui, mas ter uma panorâmica geral e ter tudo alinhado é completamente impossível. 250 processos é muito processo, são muitas inquirições, é muito tempo, depois as pessoas não podem, depois volta para trás. É difícil. Pronto, isto já falei aqui dos acórdãos. Aqui da Estratégia Nacional também não tenho muito a dizer disto dos animais errantes, continua a haver, mas terá que se talvez aprofundar mais com as idilidades. O programa de adoção de animais também não tenho assim grande coisa para dizer. E a última questão, que era sobre a situação económica, é como eu digo, poderá ser por aí, mas vejo tantas pessoas a gastarem o que não têm com animais e a deixarem pessoas para trás. Não sei, sinceramente não sei. Acho que muitas das vezes são decisões. Até porque se veem que não vão ter questões, situação económica sustentável para ter um animal, mais vale não comprarem, não é? Quem gosta de animais, e para os abandonar, mais vale não ter. E penso que é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Superintendente. Eu passo agora a palavra à Sra. Provedora do Animal, à Sra. Professora Doutora Laurentina Pedroso. Colegas talvez não tenham usado. Não? Dentro daquilo que é a nossa tentativa de terminar em tempo, porque nós temos uma tarde muito grande, vou tentar dar-lhe aqui uma pequena tolerância se for necessário, mas quando eu lhe fizer sinal é porque está a terminar. Pronto, mas talvez eu comece por responder então. Gostava, à questão que me colocaram dos meios, tal e qual como eu gostava de ter mais meios para trabalhar, também gostava de ter muito mais tempo para falar com os senhores deputados. Portanto, é igual, na igual proporção. Na última vez que estive aqui, tive 1 hora, agora vou ter 10 minutos. Portanto, gostava sim de ter mais meios para trabalhar como provedora e mais tempo e minutos para falar com os senhores deputados. Em relação à questão que também vou seguir a ordem da mesa. Em relação à questão que o PS colocou das bases de dados, é obviamente bastante importante e o ICNF estará a trabalhar nessa base de dados. Vem de acordo a que a deputada do PAN também disse, em relação a termos que juntar os números que foram aqui falados pelo Chega, que têm a ver com os animais nos centros de recolha oficial, com aqueles que estão nas associações que nós não conhecemos e com aqueles que estão em errância, que também nós não conhecemos e que é difícil avaliar se é errância ou outra coisa qualquer, porque falou-se aqui das aldeias e nas aldeias as pessoas têm o hábito de deixar o seu cão ir à rua e depois ele volta para casa, não é? Portanto, num estudo que vai trabalhar a errância é preciso distinguir claramente o que são aqueles animais que vão fazer um passeio e voltam, e é muito comum nas aldeias vermos isso, ou aqueles que realmente são errantes, que criaram, como aqui foi bem falado, as matilhas e um sério problema para todos nós. Portanto, termos dados é fundamental. Em relação aos meios necessários, vou tentar seguir aqui as questões. Em relação ao PSD, a questão que me foi colocada, estamos a fazer uma política integrada, uma política espartilhada. Eu também agradeço imenso a honra que os senhores deputados me dão em achar que eu tenho mais competências do que aquelas que me foram atribuídas. Porque eu não tenho competências nenhumas em definir políticas integradas ou não.
A minha competência é ações de sensibilização, recomendações ao Governo, se precisamos de nova legislação, adequar nova legislação e, portanto, tenho que me limitar por aqui. A mesma coisa que acontece com os provedores municipais, da sua pertinência ou não, nós não temos funções executivas, está bem? Portanto, temos funções mais de consciencialização, certo, seja da população, seja depois do poder político para ser transformada em lei desta forma. Em relação à questão que colocou os custos das alimentações, que também foi colocada pelo PAN, e muito bem, é óbvio que numa situação de crise, qualquer alívio que as famílias possam ter, e nomeadamente as associações, nomeadamente os centros de recolha oficial, que todos compram alimentos, a redução do IVA na alimentação animal seria muito desejável, tal e qual como estamos a falar da redução nos serviços médico-veterinários, certo? Portanto, este alívio, 23% do que estamos a falar, é muito hoje em dia e poderá ser um forte alívio na carteira, entre aspas, dos portugueses. Portanto, concordo com ambos, todos aqueles que aqui ao momento falaram na possibilidade da redução do IVA, quer na alimentação, quer nos serviços médico-veterinários, e acho que era uma medida bastante útil para as famílias. O problema, às vezes, do IVA é que nós não conseguimos saber se o IVA se reflete realmente num benefício para o cliente ou se não se reflete num benefício para o cliente consumidor final, não é verdade? Mas isso, o Governo, o Estado, teria que acionar medidas de garantir que as reduções do IVA nos serviços médico-veterinários e na alimentação se refletissem verdadeiramente num benefício para quem tem os animais ou para quem, de alguma forma, cuida deles. Também em relação à PSD, ao relatório, não, Sr. Deputado, este relatório, que está realmente nas minhas competências de fazer, que é um relatório nacional, que eu da última vez que estive aqui falei bem, é um relatório que nunca ninguém fez no mundo, é um trabalho gigantesco se tivesse que ser feito bem feito, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, mas a abertura para escrever este relatório também é tão grande que eu posso fazer um relatório exatamente nos moldes que eu entender. Se tenho meios para o fazer, neste momento não tenho. Os meios que eu tenho para trabalhar, estou a usá-los para trabalhar, para colocar propostas ao Governo, para fazer ações de sensibilização. E não estou tão preocupado com um documento formal, que terei eu que elaborar, mas para os quais eu nem sequer meios administrativos tenho, está bem? Vai-me permitir a minha gestão de risco e gestão de prioridades. Eu quero fazer trabalho e mostrar trabalho, e há documento de papel que poderá ser feito e que tem o valor que tem, acontecerá quando tiver que acontecer. Em relação à questão muito pertinente do Chega e também muito pertinente, eu vou tentar ligar as duas já de imediato, porque vai de seguida, da iniciativa liberal. Eu vou começar pela sua, está bem, senhor deputado? O que é que se realmente passa nestes CROs e a nossa verdadeira preocupação sobre o tema? Quando eu venho aqui falar de eu agora vou mostrar, isto é uma tabela que tem estes dados que nós falamos do abandono, certo? O número de animais que são abandonados, que é um número público, e que o Chega relatou os números de 2021 e agora já temos os de 2022. Eu, quando olho para esta tabela, eu preocupo-me com os animais que estão recolhidos, porque foram recolhidos de alguma forma por uma situação de andarem na via pública, sejam abandonados, ou de um dono que o perdeu, ou de um dono que o deixei passear, eles estiveram na via pública. E qualquer animal na via pública é uma matéria de segurança. Não é só de saúde pública, é uma matéria de segurança pública, certo? Porque podem causar acidentes, podem comprometer uma série de situações. Por isso, a mim preocupa nessa faceta e preocupa noutra. Nunca ninguém calculou os dados numa nova coluna. E a nova coluna que eu deixo aqui, como sensibilização que faz parte da minha parte como trabalho de provedora, é o seguinte: eu tenho animais recolhidos e depois tenho uma coluna de animais adotados. Portanto, eu agora, os dados de 2022, vamos dizer que recolhi, vou arredondar, 42 mil animais e adotados foram 25 mil. E os eutanasiados foram 2.380. Se eu somar os que foram adotados com os animais que foram eutanasiados, significa, isto é, que os que saíram, ou vivos ou mortos, não é? Ou para um lar
ou morreram, tiveram que ser eutanasiados por medidas, obviamente, que o médico veterinário considerou. Se eu somar estas duas colunas e a retirar aos animais que foram recolhidos, eu vou ficar com cerca de 15 mil animais. Isto quer dizer o quê? Mas todos os anos isto acontece. Isto quer dizer o quê? Que há um conjunto de animais que não são nem adotados, nem são nem eutanasiados e que ficam a viver nos centros de acolha oficial. Se eu andar para trás em todos os anos, eu fiz este exercício até 2017, nós neste momento já temos quase 80 mil animais que potencialmente estão a viver nos centros de acolha oficial. Eu digo potencialmente porque a deputada do PAN referiu e bem, e outros deputados o referiram, que muitas vezes estes animais, os CROs, fazem-nos sair para as associações, para os animais terem até melhores condições. Mas em todo o caso eu estou a falar que ficam para trás todos os anos cerca de 15 mil animais e que neste momento nós temos animais habitantes dos centros de recolha que já vão em quase 80 mil. Se esperarmos que esta tendência se mantenha este ano, mas não temos dados para pensar, eu vou dizer que no próximo ano nós temos quase 100 mil animais que ficaram retidos nestas instalações. E isto é muito preocupante. É muito preocupante. Porque é preocupante em termos de bem-estar animal e é preocupante em termos também de custos, porque estes animais vão custar dinheiro. Uma mera extrapolação de quanto custarão a 10 anos, podemos estar a falar de 1.000 milhões de euros. E eu acho que ninguém está a fazer contas. Estamos a olhar para os números dos animais que são abandonados e que nós vemos, mas ninguém cria esta coluna que eu criei aqui ao lado, certo? Que é aqueles que ficam lá. E então o que notamos é que cada vez mais os centros de recolha oficial têm esta população envelhecida. Animais que às vezes já estão lá há 7 anos, há 8 anos, há 9 anos. E que parece que ninguém os quer. Quem é que os querem? Parabéns às associações zoófilas, são essas agora, que fazem um enormíssimo trabalho de tentar ajudar estes animais. E nós temos que olhar para este paradigma também desta maneira, para o número de animais que ficam, que era a sua questão, mas o que é que se passa nos CROs, não é? Não é verdade? São aqueles que são recolhidos e depois os CROs estão cheios e já têm que ir para outros locais. Eu gostava de chamar a atenção no que foi dito sobre a dificuldade económica das pessoas e foi o LIVRE que questionou isto. A situação económica, mas não estou a ver o senhor deputado do LIVRE, mas a situação do LIVRE que falou que a situação económica e de carência leva muitas vezes as pessoas a abandonar. Não é bem assim. As pessoas que gostam verdadeiramente dos seus animais e têm esta situação de carência, que perderam as suas casas, e isto é um dado que está a ser adquirido. As pessoas vão aos centros de recolha oficial, os centros de recolha oficial não ficam com animais, obviamente, que têm dono, certo? Ficam com animais que recolheram. Então, estas pessoas que vivem estranguladas economicamente neste momento vão pedir ajuda a quem? Às associações. E aquilo que nós vemos hoje é cada vez mais as associações a ajudarem estas famílias, porque percebem o argumento. Eu vivia numa casa que tinha jardim e perdi essa casa por motivos económicos e agora vou para um apartamento que não me alugam se eu levar um animal, certo? Ou eu, por motivos económicos, neste momento, estou de veras preocupado porque eu não consigo manter o meu animal porque está doente e porque carece de tratamentos médico-veterinários que eu não consigo custear. E vão pedir ajuda. E há muita gente a pedir ajuda. E essa é também uma situação que nós devemos olhar e que devemos contemplar. Tal Serviço Nacional de Saúde. Esta foi uma das primeiras medidas que eu propus ao Governo, ao anterior Ministro. Criar um Sistema Nacional de Saúde foi entendido como um Sistema Nacional semelhante ao Sistema Nacional Público. Não. O Sistema Nacional de Saúde para animais em risco. Quais são os animais em risco? São estes que estivemos aqui a falar. São os animais que estão ao cuidado dos centros de recolha oficial, são os animais que estão ao cuidado das associações, certo? E são os animais que falaram os agentes da autoridade que os recolhem em meio da noite, muitas vezes feridos, e não sabem para onde é que os hão de mandar, porque os centros de recolha oficial à noite estão fechados, não é verdade? Tem um período de actuação. Portanto, este sistema, este projeto que eu pedi ao Governo que me deixasse abraçar, porque tenho alguma experiência enquanto bastonária, criei o cheque médico-veterinário, enquanto diretora de uma faculdade ajudo muitos animais, e acho que tenho experiência suficiente como médica veterinária ao longo da vida para poder ajustar um sistema deste, que não será perfeito, que não ajudará os animais, mas se os senhores deputados olharam para o relatório que hoje me fez
vir aqui, conseguem perceber que as principais zonas onde há animais que são recolhidos são Ribatejo Oeste, certo? Lisboa e Vale do Tejo, são a zona do Norte e a zona Centro. Estas 3 grandes zonas abarcam cerca de 80% dos animais que são recolhidos. E nestas 3 grandes zonas é onde nós temos entidades de ensino de medicina veterinária que trabalham 24 horas por dia e que deviam de ajudar estes homens da autoridade que aqui estão. E deviam de ajudar os centros de recolha oficial, porque estando abertos, trabalhando com verbas do Estado, pagas com verbas públicas, deveriam estar para não ter que os agentes autorizados, ouvimos aqui, ficam lá com o animal. Não tem que ficar lá com o animal. Resolvemos todo o problema? Não, mas se nós pensarmos que 80% do problema existe nestas regiões com elevada concentração de entidades de ensino médico veterinário, nós já resolvíamos, se calhar, 80% da realidade do país. E agora não me vai deixar falar mais. Mais 30 segundos, senhores deputados, diria, não estou preocupada com a transferência para as CCDRs, porque acredito que o Governo vai fazer isto de uma forma sensata e vai perceber que o que se está a fazer de bom no ICNF, nomeadamente a nível da formação, que falou, ações de formação que são nacionais, as vai ajustar. Mas nas CCDRs, esta realidade regional que eu estou aqui a falar pode ser trabalhada. Pode ser trabalhado e deve. Pode ser trabalhado a nível nacional ou a nível... Não me preocupa. A mim o que me preocupa, desculpe, senhor Presidente da mesa, o que me preocupa é que não se faça. O que me preocupa é que eu ando há 3 anos a dizer que crie-se um sistema nacional de saúde para os animais em risco e que eu já tenho o aval do Sr. Ministro do Ambiente e isto há 6 meses está na secretária da Sra. Ministra da Agricultura. Eu penso, deixa-me desenhar um sistema e deixa-me depois vir falar aqui. É um sistema perfeito? Não será. Mas é um sistema que ajudará mais. Se eu estiver a falar 80% de 40 mil animais, eu estou a falar de muitos animais. Mas podemos ir mais além do que isso. É preciso começar e é preciso trabalhar. Desculpa, agora conheço o som. É preciso trabalharmos em equipa. Obrigada. Obrigado, Sra. Professora. Não temos mesmo tempo, temos uma outra audição a seguir e teremos pessoas que estarão à espera e por isso é que temos que cumprir com o nosso horário. Muito obrigado pela vossa presença, Srs. Deputados. Temos terminado esta audição.